O livro de Salmos ensina o sono da alma? Vejamos alguns versículos no livro de Salmos usados pelos defensores da doutrina do sono da alma, adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová, que ensinam que entre a morte física e a ressurreição do corpo, o homem fica no estado de inexistência. Vejamos. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmos 146, versos 4. Bem, no hebraico, a palavra para pensamentos ou desígnios significa propósito. No dia em que o homem morre, seus pensamentos ou propósitos perecem. E por quê? Não porque os mortos estejam inconscientes, mas porque quando o homem morre, torna-se impossível concretizar os seus propósitos. Assim, os seus projetos, feitos nesta vida, perecem. Vejamos um exemplo com o mesmo sentido. Em Isaías 55:7 diz: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Devemos entender, baseados nesse texto, que alguém, quando se converte, deixa de existir porque deixou os pensamentos antigos? Claro que não. Vejamos mais um texto usado pelos defensores da doutrina do sono da alma. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Salmo 6, versos 5. As palavras do salmista se referem ao louvor a Deus dado pelos homens com relação à adoração pública na casa de Deus, no meio da congregação do povo de Israel. Davi lamenta que se Deus não o livrasse da depressão pela destruição dos seus inimigos, morreria. Uma vez no Seol ou na sepultura, ele não poderia dar graças ao Senhor. Aquele que morre não pode mais estar no culto, louvando a Deus, agradecendo ao seu Criador. O enfoque desse texto não é o termo Seol, sepultura, mas Iadad, louvor, gratidão. A palavra Iadá e suas várias formas encontram-se 103 vezes no Velho Testamento. Sem qualquer exceção, é uma palavra usada para a pública adoração congregacional e refere-se a louvor e adoração de graças. O salmista está simplesmente afirmando que, uma vez morto, não haveria oportunidade para dar louvor público no meio da congregação. Além do mais, quando Davi fala do Seol, está apenas se referindo a um cadáver que é lançado no sepulcro. Porventura um corpo sem vida pode ofertar algum louvor ao Senhor? Claro que não. Em algum momento esse texto nega que o homem tenha uma alma que continua vivendo após a morte? De forma nenhuma. Vejamos mais um exemplo. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, versos 17. Bem, mais uma vez, o argumento tem o mesmo sentido da resposta anterior. Se a pessoa visitar o túmulo de um irmão em Cristo que faleceu, certamente não pensará que o corpo dele, que jaz naquele local de silêncio, pode louvar a Deus. Mais um versículo usado. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Salmos 30, versos 9. Bem, mais uma vez, aqui o salmista não tinha a menor intenção em falar sobre a existência ou não
da parte imaterial do ser humano, que sobrevive conscientemente após a morte. O escritor simplesmente se referia a um corpo sem vida que desce a cova e que, após algum tempo, torna-se em pó. Portanto, todos esses versículos foram escritos apenas para se referirem a cadáveres que são lançados nas sepulturas e que, evidentemente, não podem relacionar-se com Deus, nem realizar qualquer outra atividade. Entretanto, nenhum desses textos pode ser usado para negar que o homem tem uma alma imaterial e imortal que permanece ativa após a morte do corpo. O simples fato de esses textos falarem apenas de corpos sem vida não exclui de forma alguma a ideia de que uma alma imaterial e imortal tenha se desligado de tais corpos por ocasião da morte. O fato do autor dessas passagens mencionar apenas cadáveres não indica que ele não acreditava na imortalidade da alma. A única coisa que podemos afirmar é que ele não mencionou a palavra alma ou espírito nesses textos. Esses versículos não se referem à sobrevivência da alma por ocasião da morte do corpo. Não se referem ao mundo espiritual, mas à condição do homem com relação a esse plano terrestre. Portanto, todos esses textos são usados de forma indevida por aqueles que advogam a doutrina do sono da alma.